Atenção, senhoras e senhores, apertem os cintos que vamos começar nossa viagem histórica. Olá, viajantes! Está começando mais um episódio do Viagens Históricas. Nosso principal objetivo é a difusão de informação para além dos muros da universidade. Eu me chamo Mariana Assis e a nossa conversa de hoje será com o professor Bruno Rocha, criador e apresentador do podcast Medievalíssimo. Desde já agradeço ao professor Bruno por ter aceito o convite e para compor nossa conversa, teremos o nosso viajante Abelardo. Olá, viajantes. Eu me chamo Abelardo. Gostaria de agradecer primeiramente a audiência e principalmente o professor Bruno, que já me autorizou a chamar de Bruno, por ter se disponibilizado a conversar aqui com a gente. O professor Bruno possui graduação em História pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas. Teve uma passagem ali pela USP, né, professor? Atualmente é professor voluntário pelo Cursinho Popular Contexto e, como a Mari disse, ele é produtor do podcast Medievalíssimo. Professor, primeiramente, de novo, né, mais uma vez, eu queria agradecer aqui pela sua participação, pela sua disponibilidade. Eu já acompanho o seu trabalho no Medievalíssimo e foi até um podcast que me deu assim, um empurrão mesmo na minha pesquisa sobre neomedievalismo. E já conversando, já citando aqui o medievalismo e a sua área de atuação, que ficou claro que é medieval, né? Eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco sobre você, por que você seguiu nessa área de medieval, enfim, apresentar um pouco sobre sua carreira. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como diz um pessoal da Podosfera, boa alvorada para todos. Eu sou o Bruno, sou professor da rede particular aqui no interior de São Paulo. Além disso, como o pessoal colocou aqui, sou produtor de conteúdo, né? Faço história pública na internet. E eu tô aí já como na sala de aula há quase 15 anos, mais ou menos, e como produtor fazendo história pública há pelo menos 5 anos. Não de forma direta, mas de forma intercorrente por diversos motivos. Acho que quem já ouve o Medievalíssimo sabe, ou quem não ouve, agora vai ficar sabendo que a minha primeira pergunta que eu sempre faço para os meus ouvintes é por que isso da Idade Média? E acho que pela primeira vez eu estou desse lado, que geralmente eu faço essa pergunta e ouço as respostas. Bom, tem algumas respostas para isso. A primeira e mais curta e direta é porque eu gosto, né? Eu acho que a gente tem, quando vai estudar, quando vai buscar alguma especialização, ou dentro de um nicho dentro da história como uma forma geral, uma coisa que você quer estudar de forma diletante, você tem que gostar daquilo que você tá, daquele período, daquele assunto, daquele recorte, daquele tema, enfim. Para aquilo não ficar maçante, para não ficar... Você vai ler muito texto sobre aquilo, você vai ler muito assunto sobre isso, e a partir do momento que isso, se você não gosta, isso causa um certo rompimento, digamos assim. E eu sempre falo isso para meus alunos, principalmente, e que eu sou professor de história, eu sou historiador, por conta de filme, né? Quando eu tinha 12, 13, 14 anos, mais ou menos, saiu O Coração Valente, né, aquele documentário do Mel Gibson sobre a Escócia medieval, que uma das primeiras coisas que eu fiquei muito decepcionado da graduação foi perceber que nada daquilo estava tava de acordo com a realidade, digamos assim. Foi o primeiro choque do que é, inclusive, o medievalismo, né? E por gosto, por ter me encantado com aquele período, com aquela história mesmo, né? História no sentido de narrativa. Eu comecei a adorar os meus professores de história, matéria de história, porque até então, na escola, minha matéria favorita era geografia, eu adorava geografia. Né? Acho que por muito pouco eu não virei um geógrafo, assim. Então, a primeira é por gosto mesmo, assim, porque eu gosto, é uma coisa que me interessa, eu gosto muito de história, eu gosto de assuntos variados, né? Eu tô no período de férias agora, e eu vou tirar esses 30 dias para estudar, por exemplo, sobre a Guerra Civil Espanhola. Uma coisa que não tem nada a ver com a minha pesquisa, com a minha temporalidade, um assunto que não tange nada o que eu trabalho em forma acadêmica, porém,
é um assunto que me interessa muito, né? E eu vou tirar um mês aí para poder colocar em dia as leituras. Agora, de forma acadêmica, digamos assim, o que me levou a estudar história, o que me levou a estudar a Idade Média depois da graduação, já dentro de uma lógica acadêmica dentro da Universidade de São Paulo, foi justamente a questão de, em termos acadêmicos, então, o que me levou a estudar foi contato com uma historiografia medieval, antes mesmo de cursar alguma matéria de Idade Média, com medievalistas, com o pessoal da Escola dos Análises, e aquilo me encantou também. O jeito que era apresentado, o jeito que era o recorte. E quando eu tive Ibérica, né, que é uma matéria que na USP a gente estuda basicamente história de Portugal, digamos assim, né, e das relações atlânticas. A gente teve a gente tem duas Ibéricas na USP, né, História Ibérica 1 e História Ibérica 2. Na 1, a gente estudou muito a formação de Portugal. E aí eu tive contato com historiadores medievalistas portugueses, e aí a turma do José Matoso e tal também me arrebatou, assim. E tem um outro terceiro motivo que eu digo que é mais filosófico, né, que é o objeto de estudo mesmo meu objeto de estudo mesmo, depois que eu recortei, depois que eu escolhi o período e tal, que é a questão das relações pessoais, né, uma coisa que sempre me interessou, dentro de estudos gerais, digamos assim, né, o que é o amor, como que o amor funciona e tal, e na Idade Média isso se apresentou um campo muito vasto, porque ali eu tive a oportunidade de juntar duas paixões minhas, que é história e literatura, né? Então, juntar três coisas, na verdade, história, literatura e filosofia. Então, me possibilitou aplicar, por exemplo, uma leitura de críticos literários dentro de um período histórico, que se fosse fora da Idade Média, a minha chance de aplicar isso seria muito pequeno, né? Agora que eu dei uma mudada em termos de abordagem, também me possibilitou aplicar, por exemplo, uma leitura nietzschiana sobre a Idade Média, sobre a literatura medieval, por exemplo, conceito de tragédia, etc. e tal, que eu estou aplicando ao meu objeto de estudo. Então, nesse âmbito geral, digamos assim, eu fui basicamente porque eu gosto, e como eu fui gostando, eu fui cada vez mais me apaixonando, e aí entrou a sala de aula nisso tudo. Aí juntou duas paixões que eu tenho na vida, que é história e educação, né? Eu gosto tanto de educação que dou aula até de graça, né? Essa questão do trabalho voluntário, enquanto professor de ensino de cursinho popular, eu acho que todo mundo que quer ser um dia professor deveria passar por essa experiência, porque é ali que você vai reafirmar a sua... Eu não gosto da palavra vocação, mas é o chamamento que é trabalhar com educação. Então, assim, juntou tudo isso, né? E quando eu dou aula de Idade Média, por exemplo, dou aula no sexto, ou no primeiro médio, ou no terceiro médio, quando é revisão e tal, é uma das poucas oportunidades que eu tenho em sala de aula de olhar para o aluno e falar, nossa, eu ensinei alguma coisa para ele, sabe? Eu consegui, de fato, ensinar alguma coisa para ele. Então, basicamente, tem muito dessa questão do amor, assim, né? O amor mesmo, assim, é uma coisa que é uma paixão, né, que me motiva. E a Idade Média eu sou extremamente apaixonado por ela. Ultimamente, nos últimos meses, por uma questão de uma sobrecarga de trabalho, eu tive que deixar um pouco de lado essa minha pesquisa e certos aprofundamentos que eu estava fazendo. Mas agora que acho que minha vida se realinhou os astros de novo, vamos voltar com tudo. Muito bem. E, Bruno, nós observamos que você aborda muitas temáticas, né, no seu podcast, principalmente relacionadas à Idade Média, que é o que você ama de paixão, e também aborda explorar autores, né, pesquisadores da área, bem como clássicos da literatura, que eu também adorei, stalkeando você. E visto isso, os demais temas, né, sobre o período medieval que são abordados em seu podcast, gostaríamos de saber o que mais lhe interessa dentro da pesquisa, né, sobre o período medieval. E, caso houver, quais os desafios de se pesquisar esse período histórico? Bom, vou começar de trás para frente.
tá? Eu vou começar a ver as dificuldades. A principal dificuldade de um período, isso é de qualquer período que você tem uma temporalidade, o que o François Hartog vai chamar de temporalidade afastada. Qualquer civilização pré-moderna, ela vai sofrer com uma carestia de fontes. A economia de fontes é muito pequena, né? O Duby, por exemplo, ele dá uma exagerada quando ele faz o prólogo do Guerreiros e Camponeses, onde ele fala que se sabe mais sobre os homens da caverna do que os homens medievais. Óbvio, ele está fazendo uma hipérbole, ele está exagerando, né? Mas é muito isso. Você tem uma lacuna de fontes, principalmente fontes escritas, e aí é louvável o trabalho que alguns historiadores estão fazendo, medievalistas estão fazendo, que é aproximar a medievalística da arqueologia, que existe uma carência de fonte, né? Então, você pega a minha fonte que eu estou estudando, que é a correspondência do Abelardo e da Heloísa, tem centenas de trabalhos sobre isso, né? Centenas de abordagens, centenas de leituras, algumas muito inovadoras, outros que às vezes é só uma conversa entre elas. Então, a principal dificuldade é a questão da carência das fontes. Uma outra dificuldade que existe é que a maioria dessas fontes estão escritas ou em latim ou em grego, né? Isso pensando Europa, evidentemente, né? A gente, inclusive, acho que a gente vai ter um espaço para ir além disso. Mas pensando assim, está escrito em latim medieval, que é um latim diferente do latim clássico. O grego medieval também, ele é diferente tanto do grego clássico quanto do grego contemporâneo. Ele pode estar escrito em alto médio alemão, né, que também é onde tem algumas fontes, que aprender alemão já é difícil, aprender alemão arcaico então é mais complicado ainda, né? E você tem fontes em nórdico e como eu falei, pensando em Europa primeiro, né? Então essa questão da linguagem, da língua é muito complicado, porque acho que todo bom historiador que se preze, ele não vai trabalhar com tradução. Ele vai sempre trabalhar com os originais. Porque a partir do momento que você trabalha com uma tradução, você não tem acesso direto àquela fonte. Então, sei lá, ouvinte aqui que gosta da Idade Média porque assistiu Vikings, vamos supor assim, né? Vamos supor que exista esse ouvinte. Eu quero estudar Escandinávia medieval. Você vai ter que aprender nórdico, sabe? Aí qual a dificuldade? Para você aprender nórdico no Brasil, deve ter uma meia dúzia de professores, sabe? Que falam, estão dispostos. Ou você vai ter que meio que ser um autodidata e aprender meio que por conta, né? Então, essa questão da barreira linguística é complicado mesmo. E há uma outra dificuldade nas fontes medievais, que é uma questão que eu demorei para entender um pouco também, que é as fontes medievais, elas são basicamente o que a gente chamaria de literatura, né? E você quando vai fazer essa leitura, você não pode ter uma leitura não muito literária, mas também não muito histórica, porque senão fica aquela coisa vamos descobrir a verdade histórica por trás, porque tem coisa que está escrito lá que você olha, eu acho que esse cara está me enganando. Então, assim, esses detalhamentos das fontes são extremamente complicadas. Dá um exemplo aqui. Existe uma freira não, uma mulher na Inglaterra que ela chama Joana de Leeds, que é uma freira, uma mulher que estava dentro de um convento, que ela foge do convento para ficar com o seu noivo. E ela se finge de morta. Literalmente ela se finge de morta. Ela finge que ela é um cadáver e assim ela consegue fugir. O que se tem de fonte sobre essa história que eu acho sensacional? É uma nota de rodapé, numa troca de cartas, um cantinho assim, que tem uma troca de cartas entre o arcebispo de Canterbury e o bispo de York. Só. Você vai olhar a fonte que você tem, que é uma história que você poderia aprofundar, exatamente muito, 4, 5 linhas, né? Você pega a minha personagem histórica que eu estudo, que é a Heloísa.
O que se sabe sobre a vida dela? Se sabe o que ela escreveu, né? Ela tem as cartas que ela escreveu para o Abelardo, as cartas que ela escreveu para o Pedro, o Pedro o Venerável, e alguns outros manuscritos que ela tem. Não existe uma biografia, por exemplo, sobre ela, não existe um diário sobre ela. Inclusive, a própria escrita dela, existe uma corrente dentro dos historiadores que estudam a filosofia, estudam a correspondência, que diz que aquela não é a escrita dela, por exemplo. Eles falam que aquele material foi editado, né, que ele foi sendo lapidado ao longo do tempo para se chegar nesse corpo textual. Então, assim, isso não vale a pena para a Idade Média. Você vai estudar Roma Antiga, né? Muito do que a gente sabe sobre Roma é mito, basicamente. Quando você vai ver nas fontes, não tem nada a ver com o que está sendo construído, entendeu? Então, a principal dificuldade para o medievalista são as fontes. E essa questão da abordagem delas, que você tem muita gente trabalhando as mesmas fontes. Então, para você fazer um trabalho que é relevante, digamos assim, tem um peso, ele é um pouco mais complicado. Bom, sobre temática, eu gosto muito de literatura, né? Eu sou apaixonado por literatura. Inclusive, é um dos meus desencantos enquanto professor, que é eu não conseguir ler mais literatura do que eu lia antes de ser professor, né? Então é um tema que eu gosto muito. E um outro tema que eu gosto dentro da Idade Média tem a ver com os medievalismos, né? Que é como que a Idade Média ela é utilizada ao longo do tempo. Porque, como todo objeto histórico, ele é a Idade Média, aquilo que a gente chama de Idade Média, ele é uma grande construção teórica, né? A gente não sabe como que daqui a 1000 anos as pessoas vão olhar para trás e vão pensar nós aqui do século XXI, do ano 24, do ano 23 do século XXI, né? Na Idade Média é a mesma coisa. Então, como que essa construção foi feita, sendo desconstruída e sendo refeita ao longo do tempo, é uma questão que me interessa muito, né? Essa questão dos medievalismos, dos usos do passado para justificar, que também tem a ver com literatura, né? Essa questão dos mitos nacionais, dos mitos de origem. Tanto que eu falo que um dos meus livros de cabeceira, né, um dos livros que mais me impactou a leitura até hoje, é O Mito das Nações, do Patrick Gary, que é um livro que trata justamente sobre isso, como que o nacionalismo, ele foi, no século XIX, ele foi fundado a partir de mitos medievais, né? Então, eu acho que são temas que são muito interessantes. E além da questão do uso e a questão como eu falei, da literatura, uma coisa que me chama muita atenção na Idade Média é a filosofia medieval, né? Porque a filosofia medieval, apesar de eu ser uma pessoa que sou um descrente, ela trata de temas que são muito metafísicos, né? Você pega Santo Agostinho, Santo Anselmo e tal, e acho que depois dos gregos, talvez é a melhor metafísica que foi se criada na história da filosofia. Além da questão metodológica, né? A escolástica, por exemplo, é uma rainha para você escrever bem qualquer texto acadêmico. Porque ela tem uma série de regras de como escrever, que se você absorver aquilo, seu texto vai melhorar pra caramba. Professor Bruno, Por favor. Você falou sobre, só retomando um pouco, né? Você falou sobre tradução, e é importante ressaltar que, como você falou também, né? Que a tradução é como se fosse outra obra até. Sim. E como toda obra, ela está envolta dentro do seu contexto histórico, né? E aí, só para trazer um exemplo, a gente lembra, por exemplo, da Bíblia, né? Que passou por várias traduções e que o período medieval até foi um dos períodos em que ela foi, como é que eu posso... Ela foi usada para manter ali um poder de influência, né? Pela igreja. E, enfim, continuando a linha, sobre o nacionalismo no século XIX, recentemente, quando eu estava pesquisando, né, na minha pesquisa,
O neomedievalismo foi uma questão até também que proporcionou, né, esse sentimento de nacionalismo, né? Principalmente na França, Sim. com a arquitetura gótica, com os contos, enfim. E é também eu vou falar aqui, mas a gente vai retomar um pouco mais lá na frente sobre isso, mas é importante também lembrar desses contos, né, que trazem essa ideia de um período medieval com guerras, batalhas e guerreiros que se destacaram, né? É uma coisa que a gente sempre lembra. E aí, já fazendo o gancho, a gente sempre lembra, quando vai estudar Idade Média, acho que é uma coisa que vem de primeira na cabeça, pelo menos para mim, no meu ensino básico, era a Europa. Tanto que quando eu comecei a pesquisar sobre a Idade Média, alguns dos meus amigos de faculdade começaram a falar, cara, tu vai estudar a história da Europa, estuda a história da América Latina, história do Brasil, história do Ceará, tu vai deixar de estudar de onde tu vive para estudar os europeus, deixa de ser eurocêntrico, né? Uma questão que sempre parecia. E pensando nisso, eu gostaria de saber como que a gente, em sala de aula, como é que a gente tira esse imaginário de uma Idade Média só da Europa, né? E ao mesmo tempo eu queria saber como que a gente pode fazer com que os alunos entendam que aquele período não é só a Idade Média, né, como eu falei, ou não é só a Europa, e como que ele influencia em períodos posteriores e em outros continentes, por exemplo. Eu acho que aqui são duas questões, né? É uma questão do ensino em si e a questão de uma suposta eurocentricidade ao lidar Idade Média. Bom, sobre a questão de ser eurocêntrico, os campos mais férteis hoje de estudo sobre Idade Média estão todos fora da Europa, né, do que a gente convenciona a chamar de Europa também. Porque, assim, o que é a Europa? Entendeu? A Europa é uma invenção do século XIX, né? Eu diria até mais, é uma invenção do século XX, porque se a gente voltar para o período medieval, essa noção de Europa não existia. Existia no máximo uma noção de império, né? Ou uma noção de mais forte ainda, uma noção de cristandade, ou seja, as pessoas que pertenciam seguiam o cristianismo. Agora, essa questão de nacionalismo, de identidade nacional no período medieval, claro que período medieval também está falando de quase 1000 anos aqui. Vamos tentar fazer uma grande generalização, assim, né? Mas essa ideia de identidade nacional, para o camponês, ele se identificava com a vila que ele morava. Tanto que era comum um camponês medieval falar mais de um idioma. Entendeu? Falar a sua língua local, sei lá, ou alguma língua franca, uma língua de comércio, e ter alguma outra noção de algum outro idioma. É normal acontecer isso. Às vezes, a sua identidade local era muito maior que a sua identidade nacional, né? Ou muito maior do que, sei lá, você pega um camponês na Champagne francesa do século XII, provavelmente ele ia ter uma ligação muito mais profunda com a vila que ele estava morando, ou o feudo onde ele estava, do que com a coroa francesa. Sabe? Ele não faz nem ideia que existe, talvez não fazia nem ideia que existisse um rei da França. Então, essa questão dos nacionalismos, digamos assim, é uma leitura que ela é feita do presente para o passado, e não do passado para o presente, né? É uma leitura que se busca numa temporalidade muito distante, justamente para dar uma dilatação temporal, como gosta o Jan Husen, para trazer para nós uma justificativa do que é a França hoje. Existe um movimento monarquista na França, ultra-reacionário, que se chama Action Française, né, que é a ação francesa, que eles pregam a retomada da França antes da Revolução Francesa. E o grande grito de guerra deles seria o grito de guerra que os exércitos do Carlos Magno davam na luta contra os mouros.
E é aquela coisa, o documento no qual eles se baseiam nisso foi escrito quase 200 anos depois que o Carlos Magno tinha morrido. Quer dizer, não é um documento da época do Carlos Magno. É um documento que foi feito durante a Idade Média, mas é um documento que faz de uma perspectiva a posteriori do que ele foi. O grande herói francês, por exemplo, em termos de literatura, é o Rolando, né? Tanto que tem a canção de Rolando, né, existem diversas versões da história e tal. O Rolando, se você vai... Porque o Rolando é um personagem que existiu, né? Existiu um general, que nem o Rodrigo, da Espanha, o campeador, né, El Cid. Esses personagens existiram, só que os feitos que eles fizeram, eles foram muito engrandecidos pela literatura medieval. Por isso que quando a gente trata de literatura e história medieval, a gente tem que estar na chave do mítico lendário histórico, né? Porque são coisas que vão se misturando, né? O nosso querido Rolando, ele não tinha uma corneta que ele tocava e caíam desfiladeiros, né? Porque isso seria muito mágico demais. Então, essa questão dos nacionalismos e da questão da eurocentricidade, ela vai ganhar muita força com a historiografia romântica do século XIX, nacionalista do século XIX, que vai buscar na Idade Média o seu chão fértil de onde vai brotar as justificativas para existir uma França, existe uma Alemanha, existe uma Itália, existe um Portugal e diversos desses outros países europeus. Tanto que a gente, enquanto latino-americanos, a gente também repete essas construções míticas lendárias e com os mesmos valores medievais. É só ver como é retratado o Dom Pedro em qualquer quadro que fala sobre a independência. Ele é basicamente um cavaleiro medieval libertando o Brasil das garras de Portugal, né? Então essa questão do nacionalismo, ela está muito relacionada com a Idade Média, mas está muito relacionado não à medievalística, mas relacionado ao medievalismo. Porque se a gente colocar esses conceitos de nação, de país, de pátria, né, no período, ele não para em pé. Tanto que os medievalistas hoje, em vez de usar na França medieval, eles preferem usar no território francês, no território alemão, né? Ou seja, essa questão de territorialidade, mais do que nação. Porque mesmo essa questão do povo era uma bagunça, isso, né? Não existia fronteira nacional, né? Então, essa chave, ela pode ser desmembrada dessa forma. A questão da eurocentricidade, eu acho que é um outro problema, que é o seguinte, é um problema que a história global tenta, a história global e a história decolonial tenta passar, vamos dizer assim, tenta abordar, e em alguns pontos consegue ser muito, muito positivo, né? Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela fez o mestrado e está fazendo o doutorado dela em Portugal. E é o mesmo esquema, você tem que ter aula, tem que ir lá, você debate com os colegas e blá, 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 blá. E ela falou que estava tendo aula no mestrado, e durante a aula se falou sobre o Dom Sebastião, sobre a morte do Dom Sebastião. Diz que na hora que falou da morte do Dom Sebastião, ficou um silêncio na sala, como se fosse, sabe, como se ele tivesse morrido ontem e fosse alguém conhecido deles, sabe? Então, e aí ela levantou a mão, gente, isso é um mito, né? Isso vai justificar as grandes navegações e blá, 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 blá. E eles falam, não, quer dizer, é importante que nós, latino-americanos, estudemos o período medieval para tirar esse olhar eurocêntrico. Porque se deixar os europeus, eles vão ter um olhar ainda nacionalista, ainda imbuído de uma Idade Média meio redentora. Então, acho que é importante a gente, como latino-americano, se ocupar esses espaços, né? Porque, assim, o que tem de gringo que estuda o Brasil não está no gibi. O maior especialista em Confidência Mineira não é um mineiro, é um inglês, entendeu? Que é o Kenneth Maxwell, né? Então, assim, por que nós não podemos, então, olhar para aquele período?
Eu acho que essa crítica de não estuda isso, vai estudar Brasil, vai estudar América Latina, vai estudar a história do seu vilarejo, né? Por mais nobre que seja isso, por mais presença que isso tenha, isso só favorecer a perpetuação de uma imagem, de uma construção colonial e conquistadora. A gente tem que olhar para lá e falar, não, gente, existe vida fora da Europa, existe inteligência fora da Europa, existe formas de você abordar isso fora da Europa. Tanto que, dentro da academia hoje, alguns dos maiores especialistas, vamos dizer assim, a historiografia que mais tem se aprimorado em estudar a historiografia, a história medieval europeia, vem da Índia e do Japão. Aí você fala, pô, mas o Japão não vai estudar os samurais, a Índia não vai estudar os Rajas, né, os Maharajas. Não, vão estudar a Idade Média, estão estudando, estão produzindo coisas excelentes, entendeu? Então essa questão da gente se decolonizar ou se deseurocentrizar não pode ficar restrito apenas a uma palavra de ordem. E, vamos estudar o que é da Terra só. Não, porque senão você está deixando um vazio, e esse vazio vai ser preenchido por alguém, sabe? Alguns dos grandes historiadores brasileiros, grandes medievalistas, são referências mundiais. Você pega o Hilário Franco, por exemplo, o cara é citado na França a todo instante. Você pega o Marcelo Cândido, o cara é citado na França a todo instante. Não. Você tem professores, você tem o Gibrovski lá da UEL, que ele como ele escreve em alemão e tal, ele é citado na Alemanha a todo instante, sabe? A gente não pode cair nessa máxima de que de decolonial não é das costas para a Europa, das costas para os Estados Unidos. Eu acho que a gente, com isso, se a gente fizer isso, a gente está dando chance para o imperialismo crescer cada vez mais. A gente precisa combater o imperialismo, inclusive nesses tons, né, de estar lá, né, mostrar a cara, mostrar, sou latino-americano, sou mesmo, mas melhor que o teu, como diz o meme, entendeu? E outra coisa, em termos de territorialidade, trazendo agora para a prática dos professores aqui, como que você pode quebrar isso? Se você olhar a BNCC vai ser muito generosa nisso para você. Porque se você fizer o básico, você vai ter aulas com seus alunos que são de duas esferas de território que elas não são consideradas muito Europa. Que é o Império Bizantino, né? O mundo bizantino ele tem um desenvolvimento totalmente diferente do que a Europa Central. E o outro é o mundo islâmico, que aí sim vai romper totalmente com o paradigma de cristandade, de Europa Central e etc. Onde mais você pode aprimorar isso? Principalmente quando você vai lidar, isso pensando numa história mediterrânea conectada, digamos assim. É quando você tem aquelas aulas sobre África no 6º ano, né? Ali é a oportunidade para você trabalhar construções históricas africanas que vão além de você falar da África subsaariana e falar sobre de onde vieram os escravos brasileiros, né? É você poder falar do reino de Axum, é você poder falar do Império do Mali, é você falar sobre as contribuições africanas para o Mediterrâneo. Sempre que eu dou aula de África, eu começo sempre falando do Mansa Musa, né? Que eu acho que é um personagem histórico sensacional, que é o homem mais rico da história do planeta. Se você pegar as 10 fortunas hoje maiores, somar as 6 primeiras, vão dar a fortuna dele, entendeu? Então, assim, isso quebra um pouco do paradigma do que é a África, do que é a Idade Média. Então, acho que dá para você trabalhar com essas outras territorialidades. E eu acho que você pode trabalhar com uma questão que é mais interessante até ainda, que é trabalhar com o recorte histórico de Idade Média, mas não com a questão territorial. Pô, vai fazer um esforcinho, pesquisa um pouco sobre China, pesquisa um pouco sobre Japão, pesquisa um pouco sobre América, traz que está acontecendo outras coisas no planeta que não é só desenvolvimento do feudalismo,
se é que o feudalismo existiu recentemente, né? Mas isso é papo para outras conversas. Então, quando a gente traz essas temporalidades e traz essas territorialidades, eu acho que isso amplia o nosso leque de você quebrar o aluno de falar, não, mas é só Europa, é só o Reino dos Francos, é só Alemanha e França, e um pouquinho de Inglaterra. Porque não é. E dentro da Europa mesmo, existem coisas acontecendo que vai além disso. Você tem todo o mundo escandinavo, você tem todo o leste europeu, a questão dos eslavos, que é um outro desenvolvimento, é muito mais ligado ao Império Bizantino. Então, dá para trabalhar. No ensino, o maior gargalo é aula. Porque, assim, se você tiver muita sorte, você vai ter 4 aulas de história na semana. Se você deu muita sorte. Se você pegou uma escola que, sabe, tem pouca aula de idioma, que tem pouca aula extra, você vai ter lá 4 aulas. O padrão é entre 2 e 3 aulas. Lembra, se você pegar o material didático, tem o quê? Tem 2, 3 capítulos sobre a Idade Média. E você precisa cumprir o material didático, porque principalmente se você for trabalhar em escola particular, o pai pagou por aquilo, o pai quer o livro preenchido, por mais tedioso que seja isso, né? Então, assim, a questão é o número de aula e como vai ser a sua aula. Então, assim, é um grande xadrez, né? Quando a sala também tá afim, eu geralmente faço vamos dizer assim, eu divido a lousa em 3. Ó, em Ásia está acontecendo isso, na Europa está acontecendo, e na África está acontecendo. Então o tema é Reino Franco, né? Então o centro da lousa, Reino Franco, as características e tal, e nas margens traz alguns pontos sobre a África, traz alguns pontos sobre a Ásia, traz a América também para eles entenderem que está acontecendo ao mesmo tempo, que não é porque aconteceu no capítulo anterior que não está acontecendo agora também. Então dá para você abordar isso de diversas formas. O maior gargalo é aula, é quantas aulas você vai ter. E assim, Idade Média tem um problema muito sério, que cai lá no 3º trimestre ou no 4º bimestre. Quem já trabalhou em escola sabe que os últimos meses são terríveis para você dar aula. Porque tá todo mundo cansado, todo mundo quer mais saber de férias, o pessoal já tá mais preocupado se vai passar de ano ou não, então o conteúdo novo vai ficando para trás, ou você vai passando por cima. Aí tem aqueles milhões de reunião que você precisa fazer, aquelas milhões de celebração que precisa fazer. Então, assim, tem esse problema. Quando era no começo do 7º ano, era mais fácil de fazer, né? Porque no começo do ano tá todo mundo com a energia lá em cima. Agora, no final do ano, realmente, o pessoal tá um pouco mais cansado. Mas é que também tem a questão de que a gente sempre tem que, pelo menos eu acredito que seja uma estratégia legal, lembrar, apesar de não ser uma aula, por exemplo, sobre grandes navegações, por exemplo, é sempre bom lembrar que essas grandes navegações vieram da Europa também, né? E passaram por aquele período, enfim, e que trazem as questões da história de um local para outro local. E para concluir... Eu no cursinho, eu sempre falo para eles que é importante estudar a Europa, porque a gente precisa entender as armas do inimigo. Quanto melhor a gente souber as armas dos inimigos, melhor a gente está preparado para combatê-las, né? Então, isso no cursinho. Na escola particular, não, se eu falar isso, é capaz de ser mandado embora, né? Cursinho, por isso que eu falo, cursinho popular é a melhor experiência da vida, que você pode dar sua aula do jeito que você quiser. Então, é importante que a gente, sabe, é importante você saber como que as grandes navegações foram construídas, sabe? É importante você pensar como que o Império Colonial Português se formou e como ele está presente na sua vida hoje, basicamente. Tendo isso em vista, essas questões, eu queria saber se você teve essa dificuldade de quando você começou ali na história medieval, se você teve essa dificuldade de seus colegas ou professores até, não sei, de terem esse pensamento sobre estudar medieval, que é só estudar a Europa, enfim. Nisso eu tive muita sorte, porque assim,
eu tenho dentro do meu, vamos assim, dentro do meu círculo de amizades, eu tenho um amigo meu, ele estuda formado em História, mas foi fazer pós-graduação em Filosofia, com quem eu tenho mais contato, e aí ele foi estudar Heidegger, né? Então Heidegger já fica um sinal amarelo por conta dele ter sido membro do Partido Nazista e blá, 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 blá. Eu tive um outro amigo que foi estudar Retórica Romana, né? E um outro amigo que tá lá na USP agora, que foi estudar História do Livro. Então, assim, para minha sorte, o meu círculo de amizades que eu fiz mais profundos era muito rede de apoio, assim, porque a gente ouvia isso muito dos colegas, né? Ah, porque você não vai ser tão inteligente, porque você não vai estudar a história do Brasil, etc e tal. Porque eu não gosto, sabe? Eu não gosto, não quero ficar estudando o Sérgio Buarque de Holanda o resto da minha vida. Já li, já tá ótimo. Não quero ficar lendo o Caio Prado Júnior o resto da vida também. Já deu. Formação do Brasil Contemporâneo foi uma leitura sensacional na minha vida, mas não releria ele jamais, né? É, então, eu tive, assim, alguns casos falaram, mas por que você não vai ser outra coisa? É tão chato. Eu falei, chato é você, chato é você feio bobo, né? Eu tive um professor de, de História da América Latina Independente, da História da América Independente. E por eu gostar muito de literatura, eu gosto, um dos meus autores favoritos é o argentino Jorge Luis Borges, né? Eu falo Jorge Luis Borges só para deixar os argentinos putos, né? Porque eles querem que você fale com sotaque, né? Então, para deixar eles bem bravos, chama de Borges mesmo, né? E eu apresentei um trabalho que era sobre, na faculdade, um texto, né, um trabalho enfim, de prova, que era relacionando um conto do Borges, né, um conto com o peronismo, né? E ele adorou. Esse professor ficou me namorando um bom tempo. Falou: não, vem estudar comigo. Vamos estudar história latino-americana. Você é bom nisso. Você já fez os links importantes e tal. Sofri um certo assédio intelectual, digamos assim. Mas essa questão, eu acho que tem muito da USP também, né? A USP, ela tem departamentos de história, vamos dizer, entre aspas, geral, muito consolidadas. Então tem vamos dizer assim, uma rede de apoio maior. Pensando em outras universidades, eu acho que tem essa questão do reafirmamento, né? De você reafirmar o seu local de origem, né? Tanto que a Unifesp aqui em São Paulo, ela surgiu o departamento que ela tinha como missão fazer a história de Guarulhos, que é a cidade onde ela está sediada. Isso durou um ciclo, entendeu? Porque começou a vir gente interessada de estudar outras coisas e tal. Então, é o que eu falei no começo. Faz o que você gosta. Primeiro comece pelo coração. Porque, assim, por mais louvável que seja, adoraria, sei lá, estudar a história do Brasil colonial sob uma perspectiva X e YZ que tivesse na moda. Eu não gosto. Fazer o quê? Né? Então, vai pelo coração. Então, professor, seguindo essa parte assim do ensino, né, eu queria entrar no campo dos livros didáticos, que é o suporte do professor, né, e querendo ou não, é o principal do aluno, porque a gente sabe que os alunos eles vêm de realidades muito individuais, né, então cada indivíduo é diferente, e em muitos casos, né, o livro é a principal fonte de um aluno mais carente conhecer tanto a Idade Média quanto outros assuntos também, né? O meu maior contato com os livros didáticos foi no estágio supervisionado. E aí eu peguei os do ensino médio. E foi um susto, né? Quando eu abri as páginas e vi que o livro ele era composto por pequenos resumos e que não traziam tantos conceitos para se discutir. Eu me assustei, porque no meu ensino médio tá aqui o tamanho dos livros, né? E eles eram recheados, e eu adorava ler aqueles textos. Então, queria saber, né, como funciona
na rede privada. Eu não tive a oportunidade de pegar os livros do ensino médio na rede privada. Eu gostaria que você explanasse um pouco como funcionam esses livros nesse Certo. ambiente. E também gostaria de saber de você, enquanto professor e pesquisador, o que você achou dessa mudança do novo ensino médio no geral e principalmente no que afeta o ensino de história, né? Certo. E como essa redução, bombardeão de perguntas, e como essa redução de conteúdo afetou o ensino sobre a Idade Média ou não afetou, né? Se o professor, por si só, ele consegue suprir essas carências. Bom, eu já queria deixar claro aqui que as opiniões do entrevistado não são dos produtores. O departamento jurídico aqui do podcast pode encaminhar os processinhos para o meu CPF, porque agora é a hora de eu arranjar confusão, digamos assim. Bom, pense o seguinte: vocês são de um estado que tem talvez algum dos melhores índices de educação do Brasil, da federação. Sempre que se fala de educação no Brasil, o Ceará ele é referência, e principalmente o interior do Ceará, né? A gente não está falando da capital, a gente está falando do interior do Ceará, com notas boas, com referência, com bom remuneração de professor, etc, etc, etc. Agora você imagina você ser professor da rede pública num estado como o meu, que está a todo vapor para privatizar as escolas, né? Onde o material didático basicamente vai ser PowerPoints que vão ser disponibilizados para os professores e alunos e vão imprimir esses PowerPoints e entregar para os alunos. Então, assim, é o horror. É o fim da civilização brasileira que a gente está enfrentando. Sobre a questão do livro didático, eu acho que eu sou de uma época de quando eu estava na escola que não existia sistema de ensino, né? Toda escola adotava. Eu tive, por exemplo, o mesmo livro de história durante todo o meu Fundamental 2. Eu tive um livro só. Era um catatal enorme, né? Um manualzão, né? Inclusive, eu fiquei muito feliz que eu conheci o autor, que é o Gilberto Coutrin, né? Eu conheci ele e falei, pô, graças ao seu livro que eu tô como professor aqui agora, né? Foi numa feira de livro, ao acaso, assim, eu encontrei com ele. Eu acho que o livro ele é muito melhor do que a apostila, né? Essa apostila espiralada que, né, você recebe, etc e tal. Porque primeiro que você, vamos dizer assim, o valor material e a carga emocional que você tem com uma apostila é muito menor que você tem com um livro, muito menor. Então você não trata direito, você enxerga aquilo apenas como um material de aula, você não vai imaginar aquele como alguma coisa que você vai levar para a vida, por exemplo, né? Enfim, então assim, eu acho que o grande problema passa por esse modelo apostilado que a gente tem, né? Esse modelo de síntese de tudo, né? E aqui a gente precisa apontar um dedo muito claro para a BNCC, né? Para a criação da BNCC, que por mais importante que ela seja, ela galvanizou um modo de ensinar, digamos assim, né? Então, ela é extremamente problemática em diversos aspectos, né? Trazendo para o material didático da rede particular, né? Você tem, vamos assim, você tem dois extremos. Você tem um extremo que como você falou, textinhos muito pequenininhos, entrecortados com um monte de exercício, e você tem trechos de documentos e professor que se vira para dar aula, ou você tem textos que são extremamente complexos para um aluno que está no ensino fundamental e no ensino médio, e que não acrescentam em nada, basicamente. Basicamente isso. Então, o professor vai ter que sempre se virar nos 30, né? Qual que eu acho que é a solução para isso? A melhor solução que existe para isso é você conhecer os seus alunos. Você conhecer como que eles funcionam. Se eles funcionam com estímulo visual, cara, traz videoaula. Se você tiver estrutura, evidentemente, né? Vamos sempre lembrar disso. Trazer a realidade do Brasil. Se eles
se você não tem estrutura para passar vídeo, porque a escola não tem internet, porque a escola não tem um projetor, porque a escola não tem um notebook, etc, etc, etc. Cara, usa recorte de imagem na lousa, faz uma coisa bem imagética, né? Tenta você produzir cartazes e colocar ali para os alunos verem, né? É claro que você trabalha mais para o professor, que geralmente esse trabalho vai ser. Eu sei tudo isso, tá, gente? Pelo amor de Deus, não estou falando para ninguém aqui e na base do professor trabalha por amor, não. O professor trabalha por dinheiro mesmo. A gente paga água, luz, aluguel, né? Estamos devendo pro Itaú, estamos devendo pro Santander, tudo isso. Mas você precisa conhecer a sua sala. Se você trabalha em uma sala onde eles já têm um nível de pensamento crítico maior, que você já tem um nível de leitura melhor, trabalha a fonte histórica. Deixa a apostila de lado, traz fonte para os alunos lerem. Isso não apenas para a história medieval, mas para qualquer outra, sabe? Eu tive experiência numa escola que eles não usavam material didático nenhum, né? Quem construiu o material didático era o professor. No primeiro momento é desesperador. Você fala, pô, mas como é que eu vou fazer isso? Né? Eu não sou autor de livro didático, né? Mas vamos lá. Aí eu fiquei substituindo um professor lá e eu fui dar aula sobre história da independência dos Estados Unidos. Aí eu falei, eu vou tentar fazer uma coisa diferente. Em vez de dar aula de independência dos Estados Unidos, eu vou dar aula sobre a principal fonte criada por esse período, que é a Constituição. A gente leu a Constituição dos Estados Unidos em sala, todo mundo. Eu dividia ela em trechos, dividia a sala em grupos e passei cada trecho para um grupo ler, que eles iam apresentar e depois a gente ia fazer uma discussão sobre o que é a Constituição dos Estados Unidos e como que ela reflete os Estados Unidos durante a Revolução Americana e hoje. Foi sensacional, foi uma das minhas melhores semanas de trabalho na minha vida, na minha carreira. Então, assim, se o material didático é ruim, utilize a fonte, utilize historiografia. Claro, você vai pegar em história medieval, tem um livro do Chris Wickham que chama O Legado de Roma. É um livro que tem 600 páginas, que ele vai falar sobre como que Roma sobrevive na Idade Média. Pô, é um livro que, se você for usar na sala de aula, você vai usar ele durante 10 minutos. É penoso? É trabalhoso? É. Mas usa a fonte histórica, usa historiografia, se baseia no que você sabe, na sua formação. Não se baseia apenas no livro didático. Porque o livro didático, ele é insuficiente. Ele é insuficiente para aluno, ele é insuficiente para professor, ele é insuficiente para o ensino, porque ele tem uma lógica, né? E como as editoras pensam o livro didático, eles pensam o livro didático de história do mesmo jeito que pensa o livro didático de matemática. Então você tem lá a teoria e depois tem esses exercícios. Só que matemática e história não é a mesma coisa. Você não pensa matemática da mesma forma que você pensa história, entendeu? Então você deveria ter menos exercício e valorizar mais texto, entendeu? Valorizar mais documento, fazer conexões com o tempo presente, coisa que o livro não faz, na maioria dos livros didáticos não faz, né? A gente sempre fala na academia de história que a história não é entender o passado, é estudar o presente, e blá, 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 blá. Chega o livro didático e parece que foi escrito no século XIX, né? Levando as fontes como verdades absolutas, como o passado como redentor do presente, e etc. Então, o livro didático, o material didático, não é só o livro, o material didático ele vai ser sempre insuficiente. E aí depende mais da sua ação enquanto professor do que você vai fazer, né? Como que você vai agir isso? E eu recomendo sempre que o professor, ele precisa ser um professor pesquisador, né? A grande diferença é que nós, professores, precisa ser pesquisador meio de tudo, Deus e sua obra, basicamente, né? Porque o pesquisador acadêmico ele vai fazer um recorte do recorte bem pequenininho, aí ele vai pesquisar aquilo e vai ficar especializado naquilo. A gente tem que saber desde a pré-história, desde o surgimento da humanidade, até o que está acontecendo agora. Então, assim, quanto mais
você fizer quanto mais apreço a pesquisa você tiver e mais ligado à pesquisa você tiver, melhor vai ser sua prática. Então não abandona essa questão da leitura de artigos científicos. Não precisa ler, saiu um livro novo sobre Idade Média que vai mudar a perspectiva acadêmica. Não precisa ler isso. Calma, espera ver o impacto, espera ver como é que vai ser lido e entendido, e aí você vai ler, porque até chegar no seu aluno, o Legoff, por exemplo, está chegando agora para os alunos. Né? O Legoff é um cara que já é datado, já é ultrapassado na academia. Né? Então a escola dos análises está chegando agora no ensino, para o ensino, de como ensinar os alunos. Essa questão do Mediterrâneo, lá do Brodel, das interconexões do Mediterrâneo, agora que estão chegando com mais força, que agora tem o pé. Essa questão da história do global, agora que está chegando no ensino, de pensar uma história interconectada e tal. Então, você vai ter que sempre, como professor, ser esse professor pesquisador, entender quais são os seus pontos positivos e quais são os seus negativos e ir atrás, me dando de exemplo, né? Eu tenho 2 lacunas muito sérias na minha formação enquanto professor, que é história antiga e história moderna, né? Então, história medieval, história contemporânea, ok, 10 de 10. Agora, história antiga e história moderna é uma lacuna minha, né? Então, nos últimos anos, eu tenho dedicado boa parte da minha leitura para professor, para esses 2 períodos, porque eu tento, de uma certa forma, preencher essas lacunas. E talvez, se tem uma dica para dar para algum professor que esteja nos ouvindo, é não abandonar essa questão da pesquisa, né? Tira um tempo da sua prática didática para se dedicar à pesquisa. Dentro da historiografia, existe uma linha imaginária que delimita fronteiras, né? Fronteiras temporárias, digamos assim. Que, por exemplo, a Idade Antiga acabou aqui, a Idade Média começou aqui, e a Idade Média parou aqui, e a Moderna começou aqui, e assim vai. E por conta dessa fronteira imaginária, existiu uma... E a gente só... Um parênteses, né? A gente estava até falando aqui um pouco sobre essas ligações, e lá atrás a gente falou também das embarcações, enfim, das invasões nas Américas, que trazem um imaginário de outros locais para outros locais. Enfim, tendo em mente essa linha imaginária que delimita fronteiras, surgiu o conceito de longa duração, né? Que é debatido por historiadores como o Legoff, por exemplo. E por conta desse conceito de longa duração, surgiu também outros 2 conceitos, que seria o medievalismo e o neomedievalismo, que são maneiras de como o medieval também é retratado em outros tempos, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre esses conceitos, tanto longa duração, medievalismo e neomedievalismo. Bom, para começar, eu queria dizer que se existe um conceito estúpido em ensino de história, ele é a linha do tempo, né? Que a linha do tempo ela não serve para absolutamente nada, nem como redução didática ela serve, né? Por que ela não serve como redução didática? Porque você não debate o que significa antiguidade, você não debate o que significa clássico, você não ensina o que é medievalidade, o que é modernidade, o que é, enfim, se põe lá essas divisões, esse monte de data que desde que o mundo é mundo se faz essa divisão, que assim, por mais que seja para você se encaixar temporalmente, ela acaba sendo muito reducionista demais, né? É aquela coisa, você tem lá um camponês no dia 1 de agosto de 476, um camponês romano vivendo. Estou no Império Romano, estou na Antiguidade Clássica. Aí no dia 3 de agosto, depois da queda do Império Romano, ele fica pensando, não, agora eu já estou na Idade Média. Não, isso não funciona. Como eu falei, essa é uma redução demais. E também tende a se criar, com essa redução, uma simplificação demais.
O exemplo disso é o feudalismo, né? Falar em feudalismo, hoje você arranja briga com o medievalista, basicamente. Vai sair no soco com eles. Por quê? Porque o feudalismo, se ele existiu, ele é muito restrito a uma parte da França durante um período muito específico do período medieval. E se tende a achar que o feudalismo é uma coisa que aconteceu na Europa toda, durante todo o período medieval, por exemplo, né? Sobre essa questão da longa duração, eu acho que talvez essa seja uma das maiores contribuições da Escola dos Análises como um todo, né? Tanto do Brodel e depois com o Nekoff, que ele vai aprofundar, vai exagerar um pouquinho isso, né? O Brodel no Mediterrâneo, por exemplo, ele vai pensar não uma história por tempo, ele vai pensar uma história por geografia, né? Inclusive tem uma frase que é famosa do Brodel que ele fala que não existe a história da França, existe a geografia da França, não existe o mapa da França, né? Mais precisamente, a frase que ele fala. E a longa duração, eu acho que pensando como historiadores, eu acho que ela é uma ferramenta que ela é muito potente. Por quê? Porque ela vai te mostrar aquilo que talvez nós historiadores a gente se esqueça que é o mais importante da história, que é entender as permanências e os rompimentos. Então, existem traços medievais hoje na sociedade brasileira? Sim. A gente pode dizer que sim. Isso quer dizer que a gente vive na Idade Média? Não. Assim como existe traço da Antiguidade Clássica, assim como existe traço do iberismo no começo da modernidade aqui na nossa sociedade. Enfim, você pode analisando das mais diversas formas. Eu acho que a longa duração ela acaba sendo uma questão muito importante, uma ferramenta muito importante para a gente entender história, né? Porque ela, como é um corte transversal, né? Ela é um corte que ela permite que você pensa em mudanças de estrutura, né? As estruturas se movem e aí você tem essa questão da idade da duração, né? Eu acho que é uma ferramenta muito potente na nossa mão. Agora, a longa duração, como você bem já apontou, pode dar nesses usos do passado, não apenas do medievalismo, mas dos usos gerais do passado, né? Tem uma frase do François Truffaut que ele fala que nenhum filme de guerra pode ser pacifista, porque em certa medida todo filme de guerra vai sempre fazer uma glorificação, né, da guerra. Assim como nenhum filme histórico fala sobre história, né? Então, assim, um debate que eu tenho sempre. O melhor filme que eu já... a melhor fonte histórica para você entender o mundo pós 11 de setembro atende pelo nome de Cruzada, o filme Cruzada. Porque naquele filme, ele é um documento histórico para você entender como é que pensava um americano médio daquele período sobre a relação entre civilização e barbárie, né? Onde também essa questão do excepcionalismo, né? Que você tem duas pessoas que são muito excepcionais, que são o Ibelin, né? O Barão de Ibelin, e o Saladino, que por radicalismos que não são os deles, são obrigados a entrar em guerra. Ou seja, é você entender o choque entre o Ocidente e o islamismo radical a partir desse, ou o mundo islâmico, digamos assim, o Ocidente e o mundo islâmico, a partir dessa perspectiva. Ou seja, você tem radicais que não representam o cerne, o centro, né, daquela civilização, que se radicalizam por questões externas a eles e acabam tendo esse choque. Cara, é o melhor documento audiovisual para você entender a guerra ao terror. É o Cruzada. O Cruzada não é um filme para você entender o que foram as Cruzadas. Ele é um filme para você entender o que era a política externa americana e interna americana nos anos 2000.
no mundo pós 11 de setembro. Então, e é um filme que fala sobre Idade Média. É um filme que tem como pano de fundo a tomada de Jerusalém pelo Saladino, ou a queda de Jerusalém, né? E a partir daí os cristãos nunca mais dominam o Jerusalém. Numa primeira leitura que você faz, esse filme é um filme de cavaleiro com espadinha. Só que é a questão do uso. O Oliver, o diretor, que eu esqueci o nome agora, me desculpem, né? Ridley Scott, veio na cabeça aqui. O Ridley Scott, quando ele dirigiu e quando ele produziu esse filme, ele estava pensando nisso? Não sei, não estou dentro da cabeça dele para te dar essa resposta. Mas uma obra, ela é sempre fruto do seu tempo. Então, você pegar hoje no Brasil, né, como nós gostamos de chamar, esses deus vultinhos, esse pessoal jovem, conservador, que fica em fóruns de internet, reacionários, sendo bombardeados com memes e sensos comuns, cara, eu sou um cavaleiro cruzado. Dá uma espada na mão desse moleque pra ver se ele levanta. Bota ele num cavalo e fala assim, meu filho, atravessa a Europa a cavalo. Não precisa atravessar a Europa. Vai comprar pão na padaria a cavalo e volta. Vê se ele aguenta. Não aguenta, né? É que nem esses brasileiros que falam, eu sou descendente de viking. Meu filho, vai em Estocolmo e fala que você é igual a eles. Pra você ouvir, pra você entender o carinho da torcida que você vai receber. O amor que eles vão te dar em retorno, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa ter em mente muito essa questão dos usos. A história, ela é utilizada a todo instante, não para falar do passado, mas falar do presente. Então, e daí onde vem esses neomedievalismos, esses medievalismos todos. Porque a Idade Média é um período muito rico para você lidar com isso. Porque é um período que é fascinante. É um período que é fácil você falar entre heróis e vilões, digamos assim. Fica muito evidente, digamos assim, né? Só que, isso em termos de literatura, evidentemente, tá, gente? Só que, se você... a gente precisa ter noção disso. Um filme medieval, ele nunca vai ser um documento medieval, porque ele não foi feito na Idade Média, né? Ele é um documento do tempo presente. E como documento do tempo presente, a gente precisa analisar por quê, né? E sempre que a gente trata de neomedievalismos ou medievalismos, eu acho que uma coisa interessante a gente se perguntar é por que a Idade Média ela desperta tanto esse interesse, né? Eu acho que isso tem muito a ver, muito a ver com o imaginário que a gente se construiu sobre esse período. Esse imaginário do cavaleiro, esse imaginário do castelo, esse imaginário dos animais fantásticos, das bestas e dos bestiários e tal. É uma construção que ela não tem muito lastro na realidade, né? Questão, por exemplo, essa questão falar que a Idade Média as pessoas eram tradicionalistas, que não sei o quê. Cara, tem um grupo de monges medievais que chama Goliardos. Quem foram os Goliardos? Os Goliardos eram monges, geralmente segundos ou terceiros filhos de nobres, que eram obrigados a ir para os conventos, né, para estudar, para virar monge, e que a diversão deles era encher a cara e declamar poesia. Eu acho que isso não é muito ser tradicionalista, sabe? E geralmente as poesias eram com coisas obscenas até, né? Exato. Muita sátira, muita obscenidade, muita putaria, sabe? E eu acho que isso não é muito ser muito tradicional, sabe? Isso não é ser muito tradicional, né? A, 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 a palavra latina, por exemplo, para
pra esposa, se eu não me engano, ela é muito próximo de puta, sabe? Então, assim, não tem essa questão, eu quero todo mundo bonitinho na igreja rezar. As pessoas iam na igreja como as pessoas vão hoje. As pessoas acreditavam no cristianismo como as pessoas acreditam hoje, sabe? Não é que o mundo se corrompeu, que o mundo perdeu seus valores, etc. Porque essa é uma leitura muito ahistórica das fontes. A histórica no sentido de não pertencer à história como ciência. É você acreditar no que está escrito ali ao pé da letra. É você achar que todo mundo na Idade Média era um Santo Agostinho. Não era, sabe? Dentro da igreja não era. Den- Entre os clérigos não era assim a maioria dos clérigos medievais era analfabeto, por exemplo. Entendeu? Sabia muito pouco latim, sabia o responsório do latim só, sabe? Sabia rezar a missa. Dava a Vulgata para ler, não sabia. E aí inventava, entendeu? Então, assim, esses usos do passado, a gente precisa se pensar por que que ele está sendo usado. Por que que, por que que certos períodos da história são utilizados como bastiões? E aí pensando num medievalismo de direita, digamos assim, né? Ou num uso por parte dos conservadores. Idade Média, época do Shakespeare, a Inglaterra vitoriana. Por que que tudo isso é utilizado por essa galera? Porque se construiu uma ideia de que ali tinham os valores morais e éticos que se perdeu. Só que quando você vai ao, a, a, como dirão os luteranos, quando você vai no livrinho, né? Quando você vai na fonte histórica, nada daquilo faz sentido, né? Essa construção não faz sentido. Os Goliardos é um exemplo. O documento medieval talvez mais conhecido publicamente são as Carmina Burana, né? Que já teve música, já teve peça. Carmina Burana, gente, é uma compilação de poesias de taberna, tem muito erotismo, né? E não tem nada de elevação espiritual, sabe? Então, assim, vamos pensar por que que as pessoas utilizam esse passado, e esse passado remoto, e esse passado que pouca gente estuda, e que as fontes são difíceis de você chegar. Por que que se usa isso? Por que que se usa essa construção? Por que que se não apela, por exemplo, aos romanos, aos gregos, né? Por que que é a Idade Média, onde supostamente você tinha uma dominação da igreja, que é suposta também, porque a igreja não era tão organizada, infelizmente, como as pessoas julgam ser, né? Então, assim, eu acho que vamos ir além, vamos se perguntar o porquê das coisas, vamos se perguntar por que é tal período, é tal recorte, né? Por que que você não se aproxima isso de outros períodos, né? E, enfim, o medievalismo, aliás, é um campo que ele é muito, muito legal de estudar, porque você vai ter que, a todo instante, ter que lidar tanto com o passado quanto com o presente. É a função do historiador na sua essência, eu diria. O medievalismo, no caso, seria uma utilização, né, desses elementos medievais. Quando eu pesquiso sobre neomedievalismo, eu me utilizo, por exemplo, do livro Na Realidade e Realidade Cotidiana, do Humberto Eco, em que ele fala que teria um novo medievalismo, né, que seria o neomedievalismo, que seria a utilização já desses elementos, só que na sociedade contemporânea. No caso, ele estava se referindo da época que ele escreveu o livro. E só trazendo um pouco da minha pesquisa, por exemplo, eu vejo isso no Demolidor, no personagem da Marvel, né? No caso, na série. Mas dá para ver isso também em outros heróis de HQ, em outros... Não só em heróis de HQ, mas dá para ver isso em, por exemplo, protagonistas de filme. Mas trazendo para o Demolidor, por exemplo, a gente vê ele como um cavaleiro que está ali lutando pelo pobre, né? Enfim, e uma dos pré-requisitos ou ordens que os cavaleiros medievais teriam que seguir era, se não me engano, proteger os pobres, as viúvas e os indefesos, né?
E aí tem muito isso nesses heróis. E outra questão é que eles lutam contra um dragão, né, que seria o vilão da história, né? E, enfim, também dá para perceber o neomedievalismo nessas outras obras da indústria cultural até também. A melhor definição de neomedievalismo que fizeram para mim é o seguinte: imagina que o medievalismo é um espelho sendo apontado para a Idade Média. Sempre que você vê o espelho, você não está vendo aquilo, você está vendo um reflexo daquilo. O neomedievalismo seria o espelho na frente do espelho, né? Ou seja, são os usos não do período medieval, mas os usos dos usos da Idade Média. Então, assim, é uma galera que leu lá os romances de cavalaria do século XIX e achou que aquilo era a Idade Média, entendeu? Achou que aquilo é... E aqui eu queria apontar muito um dedo para um autor que eu adoro, inclusive tem ele tatuado no corpo, que é o Tolkien, né? O Tolkien, apesar de ser um cara, eu acho ele como contador de história, não como escritor, mas como contador de história. Desculpem os tolkienistas aí, eu sei que eu vou apanhar de vocês na rua, mas o Tolkien é um excelente narrador, né? Tanto que se você pegar na mesma época que o Tolkien estava vivo, pega outros autores de literatura, né? O Michael Mann, por exemplo, estava vivo na época do Thomas Mann, desculpa, estava vivo na época do Tolkien e é um escritor muito mais aprofundado do que o Tolkien, apesar de eu amar o Tolkien de paixão. O Tolkien, ele criou um imaginário medieval que ele simplesmente não existe, entendeu? Não existiu nem na Inglaterra que ele fala, que ele diz criar esse folclore. Ele diz que o livro, as obras dele seriam para criar um folclore em inglês, porque o folclore no inglês não existia. O Tolkien exagerou, não exagera nas tintas, calma, né? O neomedievalismo ele vai ser a todo instante, ele vai ser uma apropriação não da Idade Média, mas desses usos, né? Você pega RPG, por exemplo, você pega D&D. O D&D, ele não é ligado à medievalística, ele é ligado a essa fantasia medieval. Só que quanto de medieval tem nessa fantasia medieval? Muito pouco, né? Muito pouco. Mesmo essas ideias de seres encantados, de seres mágicos, etc. Se você pegar nos bestiários medievais, não aparece. Isso está muito ligado ao folclore, né? E eles, o neomedievalismo, ele pega geografias diferentes, territorialidades diferentes e coloca isso como a medievalidade ou imaginário medieval. Só que você tem dentro do folclore, ele é muito variado. O folclore no que hoje a Alemanha, durante o período medieval, é um. Na Espanha, é outro, né? Na França vai ser outro, entendeu? Então, o neomedievalismo, ele é o uso do uso. E talvez o mais perigoso. Por quê? Ele vai partir do pressuposto que o medievalismo é senso comum. Ou seja, que cavaleiros templários eram pessoas honradas, valorosas, que estavam lutando por Cristo, que o cavaleiro medieval tinha todos esses votos que ele precisava fazer, ele não era apenas uma pessoa que estava sendo indicada por outra, sabe? Ou o pior, que é a origem da cavalaria, que são os segundos e terceiros filhos, né, que vão ser os cavaleiros errantes, que basicamente são um bando de salteador, um bando de bandido, né? É da onde vem a palavra vagabundo, inclusive, né? Vagabundo é quem vaga, quem anda sem destino, que eram esses cavaleiros errantes, entendeu? Inclusive tem um livro do Betelami que chama As Origens da Cavalaria, se não me engano. Procura sobre a cavalaria do Betelami, saiu pela editora da Unicamp, é um livro de capa vermelha, não lembro o nome agora. Mas é um livro sensacional, por sinal, que ele retrata muito bem como que surgiu essa cavalaria, né? E como que ela foi sendo ao longo do tempo sendo criada e sendo utilizada. Então, assim, o neomedievalismo ele é o mais perigoso porque ele é o mais acessível hoje.
Ele tá nos jogos, ele tá no videogame, ele tá na internet, ele tá nos filmes, ele tá nas séries. Você pega, entrando nesse hype que tá agora do Casa dos Dragões, House of Dragons, aquilo é puro suco de neomedievalismo, entendeu? Puro suco de neomedievalismo, né? Neomedievalismo e orientalismo, né? Aliás, o Game of Thrones inteiro é puro suco dos dois. Então, assim, tomem cuidado a lidar com esses tipos de coisa, porque vai se tomar o neomedievalismo como um retrato preciso do que foi a Idade Média. E para você desatar esse nó é muito complicado, né? Porque se você tem aquilo como uma verdade revelada, para você desconstruir ele é extremamente complicado. E aí a pessoa vai botar os dois dedos no ouvido e falar lá, não quero te ouvir, basicamente. Então, Bruno, para saciar nossos ouvintes que vieram justamente por essa temática, né? Que é instigante, que é interessante, que é gostosa de pesquisar, e nesse caso de ouvir, né? Que é a Idade Média. E como você mesmo disse, né? As grandes produções trazem mais público para essa temática. E aproveitando agora que a gente tem um professor de mão cheia, que também é um pesquisador aqui conosco, compreendendo as relações econômicas, a hierarquia social, a religiosidade na Idade Média, que, querendo ou não, é o principal foco, né, quando a gente pensa em Idade Média, é sobre a Igreja Católica, né, a predominância do poder. Nos conte como era organizada a sociedade e naquele período, né, e pensando nas relações de poder dentro da Idade Média. Bom, para isso a gente precisa fazer um exercício de desnaturalização, né? A gente, antes de mais nada, precisa se lembrar que a gente está lidando com um período pré-moderno, né? Então, uma sociedade pré-moderna é muito diferente da sociedade moderna, né? O Legoff tem um livro que chama A Bolsa e a Vida, né? Que é um livro que me marcou muito, né? É um ensaiozinho do Legoff, curtinho, dá para você ler numa tarde, pode brincadeira, né? Nesse livro, ele traz uma questão que é interessante, que ele traz que o homem medieval, ele é diferente do homem moderno por conta da sua ambição, né? A ambição do homem medieval é chegar aos céus, ou seja, é garantir a salvação da sua alma. Que ele entende que essa vida que nós temos aqui é apenas uma das vidas possíveis, né? E que a mais importante seria a vida espiritual. Então, a partir daí, a gente já percebe uma mudança de mentalidade. Em termos sociais, a gente pode categorizar a sociedade medieval como uma sociedade muito ordenada. É claro que isso vai variar de época para época, de tempo para tempo, mas a gente pode pensar ela de uma forma muito hierarquizada, ordenada, e que cada extrato da sociedade tem uma função muito clara, né? Então, parte da sociedade vai trabalhar, parte da sociedade vai cuidar dos aspectos espirituais e parte vai fazer guerra, né? É o famoso livro do Duby, as três ordens do feudalismo ou o imaginário do feudalismo, né? As três ordens da sociedade medieval ou o imaginário do feudalismo. Então, assim, é óbvio que isso também é uma construção, porque isso está muito próximo a uma sociedade feudalizada, uma sociedade francesa. A sociedade medieval, de forma geral, a gente precisa sempre ser mais importante para nós é essa questão da hierarquização e da questão de você... Isso nos aspectos jurídicos, evidentemente, né? A gente não pode pensar... a gente tem muito pouco história dos costumes medievais e história do cotidiano, digamos assim. Então, em termos jurídicos, tudo era muito hierarquizado e cada ordem, cada ordo, em latim, como aparece, né,
Inclusive, ordo não tem o mesmo sentido de ordem que está na nossa bandeira, né? Inclusive em latim, né? Ordo é mais uma questão de ordem mais biológica mesmo, né? Inclusive. Cada uma tem a sua função social para compreender e tem uma série de prerrogativas jurídicas, né? A questão que você traz da igreja, a gente precisa se lembrar também que no período medieval, a igreja, ela não era... talvez ela era a instituição mais forte da Idade Média, mas ela não era a única. Né? Ela não era esse monolito que a gente entende de uma igreja só, que ela é centralizada, que ela é bem organizada, é bem hierarquizada, que a cadeia de comando sai do Papa e vai chegando em todos os pontos. A igreja medieval, ela era muito mais bagunçada do que a igreja é hoje. Né? Por que ela é muito mais bagunçada? Porque ela... questão das comunicações, evidentemente, e porque haviam disputas internas teológicas muito mais aprofundadas, inclusive, do que elas são hoje. Existiu, durante todo o período medieval, uma disputa pela hegemonia teológica e, por consequência, política da igreja. A igreja, ela tinha um poder muito grande sobre as pessoas, né? Mas ela não tinha um poder político necessariamente muito forte, né? Tem episódios medievais que são muito ligados à igreja, a questão das investiduras, por exemplo, um choque que você teve aí entre a igreja e o império, né? Mas que foi solucionado com uma certa facilidade, né? A separação entre guelfos e gibelinos também é uma disputa que vai ser muito ligada a essa relação com a igreja. Só que a igreja, o jeito que se fala é que a igreja parecia que tinha uma certa monarquia papal, né? Só que essa dominação, ela não era tão profunda assim, né? Porque o mundo medieval é muito descentralizado politicamente e socialmente falando, né? Você é muito mais ligado ao seu senhor local do que com essa ideia de... A mesma coisa que eu falei do rei da França, o camponês não fazia ideia que existia um papa, sabe? O próprio padre lá, o pároco dele, provavelmente não sabia quem era o papa vivo, entendeu? Então, assim, essa era uma sociedade que ela era muito mais fragmentada do que a gente pode imaginar, né? Com o passar do tempo, quanto mais próximo a gente vai chegando da modernidade, ela vai tendo aspectos mais parecidos com os nossos, né? Vai se criando, por exemplo, uma relação entre os camponeses vão percebendo a sua exploração, por exemplo. Isso não quer dizer que antes não existiu, porque existem diversas revoltas camponesas. Tem uma revolta camponesa, por exemplo, que ela quase acaba com a Guerra dos 100 Anos, que é a Jacquerie, né? Ela vai explodir na França, os exércitos franceses vão ficar com muito medo dos camponeses derrubarem o exército francês, por exemplo. Então, assim, é a questão que, inclusive, aparece muito no livro didático e muito por cima e tangencia demais isso, do poder da igreja. O poder da igreja era muito mais sobre mentalidade do que sobre político, né? Porque se o senhor feudal tivesse que lutar contra a igreja, ele ia lutar, nada impedia ele disso, entendeu? Agora, a questão do salvamento da alma e dos sacramentos, e de mentalidade de forma geral, eu acho que talvez era a maior fonte de poder da igreja e de maior controle social que existia da igreja sobre a sociedade medieval. E ainda também teve a questão da nobreza, né, entrando dentro da igreja. Sim. Para manter a influência. Sim. A gente precisa lembrar sempre que os altos postos da igreja eram ocupados por pessoas de origem nobre, né? O baixo clero era formado basicamente por camponês semi-alfabetizado. Agora o alto clero não,
né? Inclusive, é aí que dá as bagunças, por sinal. E, Bruno, voltando ao começo, né, recapitulando, quando a gente pensa em Idade Média, né, nós nos direcionamos automaticamente à Europa, ou então ao período francês ou ao português, que é quando esse período se constrói mais fortemente, né, ganha um maior destaque nas produções, tanto acadêmicas quanto as cinematográficas. E no meu ensino médio, né, nós trabalhamos muito o filme O Nome da Rosa, que já retrata bastante uma realidade italiana. Corajoso seu professor passar o nome da Rosa, viu? Hoje em dia. Sim, e cenas fortíssimas para o ensino médio. E a obra ela ilustra o que foi esse período, né, de exploração dos pobres, a promiscuidade, principalmente, mascarada assim pela igreja. E, além disso, ele nos faz questionar quais documentos, né, somente a igreja tem acesso naquele período e até hoje, né, e que seriam como ouro na mão dos historiadores. Pensando nisso, né, quais outras produções você recomendaria para a gente trabalhar o ensino da Idade Média na escola, ou mesmo um estudo e reflexão assim autônoma por parte dos nossos ouvintes? Produções audiovisuais, é isso? Assim, mais amplamente, pode ser filmes, animes. Certo. Bom, uma coisa que eu recomendo muito pros professores, quando eles perguntam isso para mim, é buscar entender a sala, né? Eu tive uma sala que eles adoravam videogame. Eles adoravam. E para ensinar a Idade Média, eu joguei com eles Crusader Kings, que é um jogo de estratégia que se passa na Idade Média, né? E que ele me toma algumas horas do meu dia, por sinal, né? Algumas horas do meu final de semana são gastos com esse jogo. E fui trazendo para eles. E eu fui explicando para eles a relação feudo-vassálica através do jogo, que ele retrata razoavelmente bem isso, né? Agora, filmes, séries e etc. O Nome da Rosa, se você tiver coragem de passar ele no ensino médio, porque tem cenas, como eu posso dizer, eróticas no filme, e essas são as cenas mais complicadas, né? Tem lá os peitinhos que os alunos do ensino médio vão ficar alvoroçados em ver, né? Eu acho que O Nome da Rosa é um bom filme para você trazer essa outra Idade Média, essa Idade Média mais mundana, digamos assim, né? Agora, para o ensino fundamental, eu recomendo muito dois filmes da Disney, que é Espada Era Lei e o Robin Hood, aquele que é o Robin Hood é uma raposa. Dois clássicos da Disney que você encontra nos streamings fáceis da Disney para você passar no sexto ano. Porque é legal, porque a partir do filme, a partir desses dois filmes, você pode discutir justamente o que a gente estava falando sobre os medievalismos. Por que eles estão retratando o rei como uma criança inocente que vai puxar a espada? E só ele vai puxar a espada. Por que se coloca na Idade Média esse período, né? Essa ideia, né? Existem outras produções que são bacanas para você preencher o seu tempo. O Cruzada, por exemplo, é um filme que sempre funciona em sala de aula. Se você tiver coragem de passar também, porque você vai deixar os seus alunos morrendo de tédio, tem um filme que chama O Sétimo Selo, que eu acho sensacional para lidar com o medo na Idade Média. O Sétimo Selo, por exemplo, é um filme que fala sobre o medo da bomba nuclear, né? Mas você pode trazer pelo medo da morte, né? De como inclusive com o adolescente é legal de tratar esse tema, porque o adolescente acha que é imortal, né? E é bom a gente quebrar um pouco isso de, filhão, um dia você vai morrer. E como que você lida com isso, né? Então, tem diversos filmes, tem diversas séries. Eu gosto muito do Monty Python em Busca do Cálice Sagrado, porque é um filme engraçado. É um filme engraçado demais. E ele tem várias piadas dentro do filme que você pode lidar, você pode dar um tema de aula, por exemplo, né? Tem uma sketch, por exemplo, que é o dos camponeses, que eles estão mexendo
estão drenando um esgoto lá. E eles falam, e passa o rei Arthur, e o rei fala assim, se mexa em nome do seu rei. Aí eles falam assim, eu não tenho rei nenhum, porque eu sou da Federação Camponesa Anarco-Sindicalista, não sei da onde. Mas calma, a gente não era da Frente Popular, não sei o que lá, porque se trata dessa questão dos camponeses medievais, e etc e tal. É uma sketch que dura, acho que 5 minutos no filme, nem isso, que você já pode usar aquilo para tratar sobre os camponeses, por exemplo, em sala de aula, os camponeses medievais. Você pode pegar os filmes de conto de fada, né, e mostrar como que eles escritos lá no século XVIII, no século XIX, eles apresentavam o medo da fome, né, e da floresta. Você pode ver que muitos dos contos de fada tem a ver com você comer alguma coisa, né? O comer é o proibido, né? O João e Maria tem lá que você não pode comer demais. A Branca de Neve, você morde a maçã e você fica envenenado, que também tem uma ligação com a narrativa bíblica e etc. Eu acho que tem diversas produções que dá para você trazer para além, né? Eu acho que dá para ir bastante. Um que eu recomendo muito, que é muito bem feito, é Os Pilares da Terra. É um seriado que tem acho que 5 ou 6 episódios, que ele é baseado num romance do Ken Follett, que é sensacional, né? Foi o primeiro livro grande que eu li na vida. São 2 volumes, 2 volumes de 500 páginas. Eu tinha 13, 14 anos. Foi o primeiro livro grandão que eu li, assim. Eu fiquei todo orgulhoso de mim mesmo quando eu li. Eu sempre falo, a Idade Média estava na minha vida, queira eu ou não. Então, eu acho que tem bastante coisa. Tem terreno bem fértil aí. Tem muita porcaria, tá, gente? Sendo bem sincero. Tem muita coisa mal feita, assim, num nível audiovisual e depois histórico, né? Tem um que chama Cavaleiros, Knighthood em inglês, não sei como que é, ou é Cavaleiros ou é Templários. É horroroso esse seriado, é horroroso. Ele trata os Templários como heróis, meio super-homem, assim, sabe, meio redentor. Tem um que é sobre a lenda do Arthur, que é sobre só que a partir do ponto de vista da Dama do Lago, que é Cursed, se não me engano, que é pavoroso, pavoroso, pavoroso demais, né? Agora, vai nas Vozes de Segurança, né? Pilares da Terra, no Nome da Rosa, no Cruzada, são bons filmes para você, boas produções para você passar. Os Vikings, o Vikings lá, se você tiver alguma leitura sobre história escandinava, é legal para você fazer um contraponto. Aquele Last Kingdom também, se você tiver alguma leitura, é legal de você fazer um contraponto também, né? Mas tem bastante coisa mesmo. E tem um podcast chamado, acho que é Medievalíssimo também, que acho que vocês podem ouvir, que ajuda bastante. Escutei o último. Perfeito. Eu faço marketing, a gente tem que sempre aprender a fazer isso. Já encaminhando aqui para o finalzinho da nossa conversa, a gente já conversou aqui sobre, levando em consideração o imaginário, né? A gente já conversou sobre diversas Idades Médias, tanto da que a gente costumeiramente vê, que é uma Idade Média grosseira, com a igreja sendo a instituição mais poderosa, enfim, quanto uma Idade Média que dificilmente a gente vê, né, com a Idade Média, por exemplo, dos Goliardos, que existiam os Goliardos. Enfim, eu gostaria de saber como que a gente tira essa imagem que a gente tem da Idade das Trevas, que eu acho que é algo também que já está acabando, essa nomenclatura desse período, acho que já está ficando bem ultrapassado, mas que ainda existe, né? E eu queria saber como que a gente tira essa imagem da cabeça dos alunos e até de outras pessoas que não sejam alunos mais, e com para você, o que de fato é a Idade Média, né? Eu sei que se você for, é um podcast inteiro para falar sobre, até porque você tem um episódio também, mas de forma sucinta até, o que é a Idade Média para você? Bom, sobre essa questão da Idade das Trevas, se você estiver em sala de aula, pede para os alunos que usam óculos levantar a mão, né?
Aí você fala, tá vendo? Quem está com a mão levantada está usando uma invenção medieval. E você só está aqui por conta disso. Isso já quebra essa questão de que a Idade das Trevas não criou nada, blá, 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 blá. Se você estiver num lugar de interior, né, e que estiver perto de escola rural também, é interessante você perguntar para ele como que a família desse aluno cuida da terra. Porque provavelmente ele vai falar de um círculo tripartite de terra. Ou seja, está colhendo, está cultivando e está repousando, né? Que aí você fala, isso é uma invenção medieval, que até hoje está presente na sua vida. Pergunta a língua que eles falam, né? Vamos falar português, não sei o que, eles falam, uma invenção medieval. Então você pode ir quebrando essas coisas. Ou você apela e mostra uma catedral medieval. Eu falo assim, como é que um povo que é ignorante vai construir isso tudo sem cimento, né? Sendo basicamente uma argamassa, sem concreto armado, né? Ou seja, sem ferro. Uma catedral medieval é uma pedra em cima da outra, que você tem uma argamassa entre uma pedra e outra, mas não tem uma estrutura de ferro nela. Como é que você fala que um povo desse é ignorante? Se o aluno ainda tiver com isso, traz para ele imagens de iluminuras e de miniaturas medievais e mostra o tanto de variedade que tem sobre isso. Então, assim, chuta para o aspecto cultural, que isso tem assim, um monte de coisa para você lidar, né? Acho que dá para lidar bastante com isso, né? E se você tiver numa sala mais velha, os alunos do ensino médio, por exemplo, é fazer o contraponto com por que foi feito isso, por que foi criado, né? Lá no Iluminismo, essa questão de Idade das Trevas, por que eles são iluminados e a Idade Média, Idade das Trevas, aí você traz a questão do anticlericalismo iluminista e blá, 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 blá. 10 de 10, gente, né? Bom, agora vamos fazer a pergunta que eu vou tentar ser o mais sucinto possível, vou fazer a maior síntese que eu consiga. O que é a Idade Média de verdade? A Idade Média de verdade, ela é ao mesmo tempo sacra, mas ela é profana, ela é o Santo Agostinho, ela é o Goliardo, ela é o poder da igreja, ela é as heresias todas, ela é o poder da igreja, ela é o São Francisco ao mesmo tempo, né? Essa questão do amor aos pobres e de uma explosão, visual que é uma catedral gótica, por exemplo. Acho que a Idade Média é um período muito rico, muito vasto, e ele é muito... ele apanha demais, né? Medieval, feudal, Idade Média, virou tudo isso são para coisa ruim, né? No começo da pandemia se falava, estamos voltando para a Idade Média. Não, a gente não voltou para a Idade Média. Vamos encarar o tempo presente com os horrores que o tempo presente são, né? A modernidade... a Idade Média não criou o negacionismo científico da Idade Média, era outro, não era esse. Então, responder o que é a Idade Média e o que é relevante, na verdade, é responder a mesma pergunta. A Idade Média é um período fascinante, para o meu caso específico, é o período mais fascinante da história da humanidade, né? Agora, é tão fascinante quanto foi a antiguidade, quanto foi a pré-história, quanto foi a modernidade, quanto é a contemporaneidade. E a gente não pode se furtar de ter um carinho, ter um olhar sobre ele, né? Porque é um período onde vai surgir diversas questões da nossa vida cotidiana, vai surgir diversas... Eu não gosto do livro do Legoff, que é Raízes da Europa, Idade Média e Raízes da Europa, alguma coisa do gênero assim. Porque não é só da Europa. No mundo, durante o período, você vai ter diversas raízes que vão surgir na Idade Média, né? O apelo à tradição que o Japão tem, por exemplo, não a tradição japonesa, mas o apelo à tradição vai surgir na Idade Média. No subcontinente indiano, por exemplo, muito do hinduísmo e muito do budismo vão se consolidar na Idade Média e é o principal traço para os bilhões de pessoas que existem na Índia hoje. Então, assim, o islamismo vai surgir
né? O Islã vai surgir durante o período medieval. A Igreja Católica vai surgir na Idade Média. Então, assim, eu acho que é um período que ele precisa ser um pouquinho mais valorizado, ter um pouco mais de 4 a 6 aulas no ensino base para ele. Acho que dá para falar sobre história indígena, dá para falar de história africana, dá para falar de história brasileira e dá para falar de história medieval, dá para falar de Idade Média sendo latino-americano. Não só dá, como é preciso que a gente ocupe esses espaços, porque, mais uma vez, se a gente deixar os europeus, eles vão continuar a falar da Europa do jeito que eles acham melhor falar. Então, a gente tem que dar o nosso olhar de colonizado e de pessoas que estão superando o colonialismo. Então, a Idade Média é um período muito rico e é muito vasto. E boa parte da boa historiografia mundial é feita sobre o período medieval, diga-se de passagem. Então, assim, tem um apreço a ela. Ela não é tão chata assim. Não é só um bando de gente guerreando, um bando de ignorância, né, ou do poder supremo da igreja. Não tem... Vai passar ao largo disso, né? Então, vão atrás, né? Começa com o Legoff, já é uma boa entrada. O Legoff escrevia bem, o Dubin então escrevia maravilhosamente bem. Começa por esses dois, né? Pega a historiografia brasileira, pega as obras do Cândido, pega as obras do Hilário, tem a Claudinha, tem a Daniele Galindo, tem o Gibrovski, tem o Bruno Marconi, tem uma galera aí que estuda Idade Média no Brasil que vale a pena ler. Então, assim, eu acho sensacional. Então, perguntar o que é, o que significa e por que estudar para uma pessoa que é apaixonada por ela, vai acabar, as tintas vão acabar sendo exageradas. Eu costumo dizer que é o maior período da história da humanidade, é a Idade Média. Então, tem que estudar porque ela é relevante a esse ponto. Então é isso, quero agradecer aqui em nome do Viagens, quero agradecer ao professor Bruno por ter aceitado o convite, por ter participado, né, por ter abrido essa brecha aí na agenda dele. Eu que agradeço. Primeiro sábado de férias é para isso, é para a gente falar, para a gente conversar. Queria agradecer também ao Abelardo, à Mariana, que brilhantemente conduziram aqui o programa. Pedir desculpa para você, ouvinte, eu não estou 100%, eu tive uma gripe muito, muito ferrada há umas semanas atrás e parece que deu um rebote aqui, né? Então eu ainda estou me recuperando, a voz não está 100%, mas acho que foi um papo muito bacana, muito interessante aqui. É sempre bom falar desses dois assuntos que eu gosto muito, que é medievalística e ensino de história. Eu espero que o episódio, pelo menos para mim, acredito para Mari também, e até mesmo para você, eu espero que o episódio tenha contribuído aí para os ouvintes também. E é isso. Vou passar suas considerações finais. Você pode fazer aí seu marketing aí também. Eu acho que assim, se você ouviu e gostou aqui, procura o Medievalíssimo, ele está em todas as plataformas de áudio, a gente está no Instagram, em @Medievalíssimo. Ele andou meio parado, tá desde março parado, né? Mas a gente está gravando em junho aqui, e em julho ele já voltou ao ar. Então, assim, dá uma chance para ele, é legal. Meus convidados são maravilhosos, né? Agradecer muito a conversar com vocês. Acho que é sempre bom para nós, professores, conversar entre os nossos pares, né? Entre nós, educadores e pesquisadores, conversarem entre os nossos pares, porque é uma forma da gente pensar nosso ofício e a nossa função. E precisando, é só me chamar, que eu sou arroz de festa, eu adoro participar dessas coisas. Precisou, só me chamar que eu venho. Ótimo. Quero agradecer ao professor Bruno Rosa por essa entrevista. Foi muito proveitoso e muito enriquecedor, né? Prazeroso conversar com você. Passei a entrevista toda pensando, né, em como usar todas as dicas que você falou nas minhas futuras aulas. Ultimamente, atualmente eu não consigo, porque eu sou do primeiro ano fundamental, então eles são muito pequenininhos para você desenvolver uma coisa mais aflorada, assim. Mas acredito que até para os nossos ouvintes que estão aí na fase da graduação, os professores já formados, vão pegar suas dicas e vão amar. E a verdade é que eu queria ter a experiência, né, de ser sua aluna, mas já que isso não é possível, ficamos aí com o Medievalíssimo. E lembrando aos nossos ouvintes que nos sigam
no nosso Instagram, que é @viagenshistóricas2023, e como forma de apoio financeiro para a manutenção do nosso projeto, nós temos um link no Apoia-se, vai estar na descrição. E muito obrigada, gente, pela companhia e até o próximo episódio.